professores e servidores administrativos do Centro Paula Souza. Eu sou a professora Paula Cassel e estou aqui com o professor Rodrigo Naves e hoje nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos entender quais são as novidades trazidas pela lei, qual é o impacto na nossa atuação profissional, o que pode e o que não pode ser feito. Então, para começar, eu vou pedir para o professor Rodrigo Naves nos contar como que surgiu, como que a LGPD ela foi criada, quem ela protege, quem são os titulares. Então, ele vai começar explicando um pouquinho sobre esse processo de criação da LGPD para nós. Olá, professora Paula, tudo bem? Todos os nossos colegas também interessados na LGPD, que todos estejam muito bem. Eu vou pedir licença para vocês para que a gente possa compartilhar a nossa tela e passar alguns direcionamentos básicos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está entrando em vigor agora, né? Acho que o pessoal está sabendo, agora em setembro, desde o dia 18, né? Bom, então, primeiramente, no que consiste essa lei, né? Essa lei ela vai tutelar os direitos dos indivíduos sobre os seus próprios dados pessoais. O que são esses dados pessoais? O seu nome, o seu telefone, o seu endereço, o seu CPF, seu RG, né? E também aqueles dados que não levam diretamente à identificação do indivíduo, mas que podem levar, como, por exemplo, o número de IP, né? Você está usando o teu equipamento, o teu computador, o teu notebook, o endereço de IP pode levar à sua identificação, né? E ainda qualquer outro dado que possa conduzir a essa individualização da pessoa. Ou seja, quando falamos em titulares de dados pessoais, nós estamos falando de pessoa natural, pessoa física, tá? E essa pessoa física que possa ter os seus dados expostos a qualquer outra pessoa física ou a pessoas jurídicas que coletam e se utilizam desses dados, principalmente com a finalidade econômica. Por que surge essa lei, gente? Tem um conceito, esse conceito foi relacionado pela Escola de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que é o conceito VUCA. Acho que a maioria das pessoas já conhece, né? Que nós vivemos num mundo de alta volatilidade, de muita incerteza, de complexidade e de ambiguidade, né? Então, essas mudanças rápidas que foram ocorrendo no mundo passaram a exigir novos comportamentos por parte das empresas, por parte dos profissionais que trabalham nas empresas, né? Isso tudo levou à indústria 4.0, levou à revolução digital, à internet das coisas, a coleta de dados, né, o Big Data, ao qual dentro da nuvem ou dentro dos servidores mesmo físicos das empresas, nós temos informações que são absolutamente importantes e interessantes a outras empresas. Então, nós precisamos tratar disso tudo, né? Segundo o matemático Clive Humby, as informações, os dados, são considerados o novo petróleo. Ou seja, as empresas querem esses dados. Por quê? Porque antigamente, nós, como consumidores, nós nos adaptávamos aos produtos das empresas. Hoje não. Hoje são os produtos que se adaptam ao que o consumidor deseja. Então, esse consumidor passa a direcionar lançamentos de produtos e serviços novos, que foram considerados como prosumers,
produtores e consumidores ao mesmo tempo. Por isso que os dados são o novo petróleo. Porque para suprir esses novos direcionamentos por parte dos consumidores, as empresas querem o quê? A obtenção de dados desses consumidores. E essa obtenção de dados não pode ser verificada ou realizada de qualquer maneira. Então, aqui nós temos alguns casos, você pode pesquisar sobre esses casos no seu buscador, que eles vão trazer alguns casos específicos relacionados à proteção de dados, mas eu quero contar especificamente o caso da Target, que a Target é uma grande rede de varejos americana, e o caso ocorrido com eles foi bem interessante, o qual um pai, ele se direcionou até uma das filiais da Target, pedindo para o gerente parar, ou para que ele tentasse solucionar o caso de que a filha dele, né, a filha desse consumidor, estava recebendo propagandas relacionadas à gravidez, relacionadas a produtos, né, para mulheres grávidas. E ele até falou, poxa, vocês estão incentivando a minha filha, que é adolescente, a engravidar e tal. O gerente falou, não, pode deixar que nós vamos tomar conta desse caso, isso não vai ocorrer mais, nós vamos mandar isso para a matriz. Passados alguns meses, o pai retorna a essa loja da Target e ele pede desculpas, embora ele nem precisaria pedir desculpas, porque aí tem um conteúdo dos dois lados aí que a Target também errou, né? Mas o que aconteceu? Ele falou, olha, vocês me desculpem, mas antes que eu, como pai, e a minha esposa soubéssemos da gravidez da minha filha, vocês já sabiam. Ou seja, essa adolescente, ela já estava pesquisando no buscador, obviamente, muito provavelmente o Google, ela já andava pesquisando sobre gravidez na adolescência. E a Target monitorou isso, e por ela estar pesquisando esse tipo de informação, a Target passou a direcionar informações relativas a produtos para grávidas ou para bebês para essa adolescente, né? Então, a própria Target mudou a sua maneira de realizar esse tipo de coisa, ela continua, né, utilizando os tais cookies, né? Ela continua monitorando, porém, agora ela é mais sutil ao enviar o seu marketing, né? Ela vai enviar lá uma propaganda de uma fralda, mas logo depois ela vai colocar uma propaganda de, sei lá, de uma escada, de uma televisão, de um notebook, de um celular, né? Então veja o quanto isso fez, né? O quanto essas atitudes das empresas faz com que nós devamos mudar, alterar o nosso modo de tratar os dados das pessoas e tratar o rastreamento do que as pessoas fazem em internet ou até em meios físicos, não é? E mesmo antes da entrada em vigor dessa lei, gente, o Brasil já atua no campo da proteção de dados. A própria Constituição Federal traz mecanismos de proteção à imagem, à honra das pessoas. O Código de Defesa do Consumidor também traz direitos relacionados a práticas e cláusulas abusivas, civil cita, na forma da lei. De que lei ele está falando? Essa lei que de dados pessoais. Eu vou passar agora a bola em outras questões relacionadas à lei especificamente. Privacidade. Então, o que acontece quando a gente se pudesse proteger mais a privacidade das pessoas? Então, para que os dados elas tivessem condições de dizer, olha, eu não quero que esse mais de liberdade e privacidade que todos nós possuímos e que está econômica. Só que aqui o professor Rodrigo muito bem exemplificou que
tem a ver com a questão da finalidade econômica, que pode ser para ter uma finalidade econômica de forma direta ou indireta. E aí, o Rodrigo ele vai mencionar para a gente qual é o exemplo. Então, que exemplo que a gente pode ter de tratamento de dados com finalidade econômica? Indireta, por exemplo, se nós temos um blogueiro que colhe dados, que ele fala, não, eu estou colhendo, eu visualizo aí um recolhimento de dados com que o seu seguidor deseja ver como conteúdo e etc., mas indiretamente, para quê? Para a realização, ele tem um ganho econômico para isso, né? Não sei se isso ficou juízo como um direcionamento indireto econômico. Como o professor Rodrigo bem mencionou, há alguns casos em que a gente tem que ficar de olho se, na verdade, eu não estou tendo uma finalidade econômica mesmo que de forma que a LGPD surge para resguardar a privacidade do titular de dados, daquele que possui, daquele que detém os dados, aqueles que vão manipular os dados, controladores ou operadores, precisam ser feitos sempre pensando nessa questão de privacidade, de respeito à privacidade do titular. Então, ela traz mais uma série de fundamentos daquilo que vão nortear aí a LGPD, mas eu gostaria de destacar aqui nessa webinar a questão do respeito à privacidade. A lei, ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais, e aqui, no caso de pessoa natural, para finalidade particular e não econômica, que é o que nós mencionamos anteriormente, e nesse passo aqui, que é o artigo 4º da lei, ele vai dizer as exceções. Então, aqui a gente está trabalhando quais as exceções, em que casos que a LGPD não vai ser aplicada. Então, a gente tem essa primeira exceção que já foi citada, que a gente comentou nos slides anteriores, que é quando o tratamento é feito por pessoa natural para finalidade particular e não econômica. Tem as questões para finalidade jornalística e artística, também não vou aplicar a LGPD. Finalidade acadêmica, exclusivamente para finalidade acadêmica. As questões relacionadas à segurança pública, à defesa nacional, também não vão ser aplicadas à LGPD, mas vai ter aí uma legislação que vai tratar especificamente dos dados relacionados à segurança pública. E dados que apenas passem pelo Brasil, né, não sendo originados aí de outros países, né, e que não sejam tratados aqui no Brasil, eles só passem pelo Brasil, eles também não têm aí a aplicação da LGPD. Então, isso está lá no artigo 4º da lei, né? Quando a gente vai pegar a estrutura da legislação, ela vai dizer para a gente, olha, ela traz os fundamentos, ela diz quais as exceções, daí ela vai dizer, olha, e em quais casos eu posso fazer tratamentos de dados? Logo no artigo 7º, que a gente vai ver adiante, ela já vai tratar aí das hipóteses em que eu posso fazer o tratamento de dados. Antes disso, é bom a gente ter a ideia do que é tratamento, né? A gente comentou muito e eu fui falando do tratamento de dados, mas o que é isso? Primeiro é importante a gente entender que a lei se preocupa com a menor partícula, que a gente fala que são os dados. Muitas vezes uso relacionar, às vezes um número, né, que eu não consigo muitas vezes relacionar aquele número, mas ele pode virar aí uma informação. Como o Rodrigo mencionou, como uma questão de IP, ele é um dado, né, mas com as análises ele pode virar aí uma informação. Então a lei ela vai se preocupar com o dado, que é aquilo que é o menor, que ele pode ainda virar uma informação. E com relação ao tratamento, a gente vai falar que é toda operação realizada com esses dados pessoais. Então, toda operação, desde a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, tudo o que eu fizer com os dados é considerado um tratamento pela legislação. Rodrigo, você quer incluir mais alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Eu vejo que só indicar ao pessoal
que são vários conceitos que a lei traz no seu artigo 5º, né? E agora, os outros conceitos que a gente já falou, titular, né? Aquela pessoa física e etc. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas podem procurar a lei 13.709/18, que é a LGPD, né? E no artigo 5º vai trazer todas essas considerações, né? E o tratamento, obviamente, que é o mais importante aqui, né? Que está demonstrando o que se faz com aquele dado. Então, veja que são várias ações. Eu apenas coletei e passei para terceiro. Isso já é considerado tratamento, gente. Eu apenas passei. Quem fez mesmo, quem distribuiu erroneamente, né? Vamos supor que a ANPD, que é a Autoridade Nacional, ela descubra aí que uma determinada empresa se utilizou de maneira errônea de um dado, né, de maneira que não poderia ter se utilizado, e essa empresa fala, mas esse dado veio de tal pessoa. Aí você é essa tal pessoa e você fala, não, mas eu apenas coletei, eu mandei para a empresa. Pessoal, a responsabilidade aí é solidária, né? Então, acho que é só para a gente chamar a atenção dessa coisa. Exatamente. Todos nós podemos fazer algum tipo de tratamento de dados, né, Rodrigo? Então, vamos lá. Depois nós seguimos para os princípios. Quais são os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados? E aqui a gente destacou alguns princípios porque eles são importantes, eles vão no foco. Depois a gente tem alguns princípios como finalidade, adequação e por emitir certificados. Então, eu preciso pego dados de nome e RG para emissão de certificado, as finalidades que eu informei para o titular. Então, se eu disse que é para emissão de certificado, eu não posso dar o seu estado civil, né? Então, assim, informações que não são necessárias, a gente não deve pedir. Isso é muito importante. Então, assim, a necessidade daquela informação, então não precisa proteger o titular de dados, é não invadir a privacidade dele mais do que aquilo que seja necessário. Quer complementar mais alguma coisa, Rodrigo? Pois é, né, Paula? E aí a gente pensa, né? Mas eu estou pedindo alguma coisa a mais aqui para que eu mantenha um banco de dados só para mim, para saber, né, qual é o perfil do meu, no caso nós estamos falando de certificado, né, o perfil do meu participante e tal. Gente, se a finalidade é simplesmente emitir certificado, não pode, né? Então, e aí cai por terra a própria adequação e necessidade. Olha que interessante. Então, todos esses princípios, eles estão alinhavados, né, Paula? E aí, se cai um, você acaba deixando aí uma ferida aí, né, dentro de algo que você não pode, que você tem que deixar absolutamente ajustado. E aí, imagina então que tudo bem, você pegou esses dados, você falou que a finalidade era uma, mas você guarda para alguma outra coisa, e esses dados são vazados por terceiros. Quer dizer, não é não foi um problema seu, não foi você que vazou, mas foi terceiro que invadiu o teu notebook ou que pegou a tua senha, abriu a tua senha e coletou esses dados e soltou. Né? Você pode acabar tendo que responder por isso também. Então, a finalidade é a coroa da coisa. Quer dizer, a coroa da coisa é a boa-fé, né, Paula? Sempre boa-fé, nós que somos advogados sabemos. Mas a finalidade é ela que vai costurar todos esses outros princípios. O tratamento de dados é preciso informar por que eu estou solicitando. Olha, eu estou solicitando o seu dado para isso, para isso, para isso. E aí, avançando um pouquinho mais na legislação, a gente tem as bases legais para tratamento de dados. O que quer dizer isso? Aí,
eu não preciso obedecer a LGPD, exceções à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora eu estou dizendo que, olha, existem casos e só nesses casos eu posso tratar os dados pessoais. E aí a lei vai dizer, mediante o consentimento do titular, e ela vai trazer algumas outras hipóteses. Então, aqui, percebam que existe a hipótese consentimento do titular. Então, sempre que o titular consentir, eu vou poder tratar os dados. E as outras são hipóteses em que não há consentimento. Eu posso tratar dados pessoais, mas não há necessidade de consentimento. Isso tem que ficar claro, porque é como se a gente estivesse dividindo as bases legais em dois blocos. Uma em que é uma base legal que eu sempre vou ter o consentimento do titular, e as outras hipóteses não há necessidade do consentimento, porque eu estou com outra base legal nas mãos. Então, há um resguardo em outra base legal. Por exemplo, cumprimento de obrigação legal regulatória. Então, sempre que a legislação exigir, né, solicitar que eu preciso de algum dado, por exemplo, um contrato de trabalho, quando a gente vai aí entrar numa empresa, a empresa pede uma série de dados. Por quê? Porque a legislação solicita, né, que ela precisa daqueles dados para preencher, por exemplo, uma carteira de trabalho, enfim. Então, nesse caso, há uma obediência, há um cumprimento de obrigação legal. Eu não vou precisar de consentimento nesse caso, porque a própria lei diz que se dispensa o consentimento nessas hipóteses. E aí, a lei ela vai trazendo algumas outras hipóteses em que não é necessário também aí do consentimento, como a administração pública para tratamento e uso compartilhado de dados necessário para a execução de políticas públicas, realização de estudos por órgãos de pesquisa. E aqui, no caso, a gente tem a questão do IBGE, quando ele faz os estudos, ele não precisa do consentimento, porque essa já é uma base legal. Então, sempre a gente vai ter que verificar, ou tem um consentimento, ou então está dentro de alguma base legal, ou é uma exceção. Então, acho que isso tem que ficar muito, muito claro na nossa mente, né, Rodrigo? Quando que eu posso tratar dados? Está lá o artigo 7º dizendo para a gente quais são as bases legais. Ou você tem o consentimento, ou você está em alguma das outras hipóteses que não precisa de consentimento, ou é uma exceção. E aí você não precisa estar encaixado dentro da LGPD. Pois é. Estando dentro das hipóteses, né? Artigo 7º, estando dentro das finalidades, né, que nós já falamos, há a possibilidade desse tratamento, né? Aqui é mais a finalização, que são 10 bases, né, Paula? Se você quiser terminar aí, mais um comentário delas, né? Por favor. São 10 bases legais, como o Rodrigo diz. A LGPD ela traz, então, 10 bases legais, 9 que não precisam de consentimento e uma que é o consentimento. E aqui nessa tela a gente tem alguns outros exemplos que para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, então eu não precisaria do consentimento. Então vamos supor que um acidente de trânsito e eu preciso abrir a carteira de alguém para pegar um dado, um RG, um CPF, porque aquela pessoa está ali precisando de socorro, né? Então, para proteger a vida daquela pessoa, eu não vou precisar aí do consentimento dela. Para a tutela da saúde exclusivamente, né? Então, aqui relacionada especificamente aos profissionais da saúde, e aí a gente tem também questões de proteção de crédito. Então, todas essas são bases legais, né? O que tem que ficar claro é a gente entender que eu só posso fazer tratamento de dados se estiver diante de alguma das bases legais elencadas no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados.
E aqui a gente está diante de tentar esclarecer o que é um dado pessoal sensível, né, Rodrigo? Quando a gente pensa em LGPD, muitas pessoas já vêm com aquelas dúvidas, mas e os dados pessoais sensíveis? Quando que eu posso utilizar dados pessoais sensíveis ou não? E aí, primeiro a gente precisa esclarecer o que é um dado pessoal sensível. Então, dado pessoal sensível, ele está relacionado à questão racial, à questão étnica, convicção religiosa. Então, eu perguntar qual é a religião da pessoa, qual é a sua opinião política, qual é a sua filiação a sindicato, se ela é filiada a sindicato, se ela não é filiada a sindicato. Então, são dados que eles invadem a intimidade da pessoa e podem causar algum prejuízo para ela. Então, aqui a gente fala que por isso que ele é denominado sensível, né? Porque ele extrapola, ele vai no mais íntimo, além da privacidade, ele atinge a intimidade das pessoas. E por isso que é necessário, existem cautelas específicas. A lei dedica uma parte para tratar dos dados pessoais sensíveis e eu preciso de algumas cautelas a mais quando estiver relacionado aos dados pessoais. Eu vou pedir para o Rodrigo contar um pouquinho quais são essas cautelas para poder tratar de dados pessoais sensíveis. Ah, beleza, Paulo. Então, nós precisamos comentar também que esse dado pessoal sensível, ele está relacionado a um princípio chamado princípio da não discriminação, né, Paula? Por quê? Porque são dados que poderiam, né, estando em mãos de pessoas sem escrúpulos, cometerem discriminação. E isso é um princípio básico nosso, né? Então é algo que necessita de um tratamento diferenciado. E aí, quando eu tenho o consentimento, né? Você veja, o tratamento das pessoas sensíveis somente ocorrerão, isso é o artigo 11, mediante o consentimento específico e destacado pelo titular ou seu responsável legal para finalidades específicas. O que tem o a mais aqui, o plus aqui, né? Quando eu falo de consentimento específico e destacado, quer dizer que o titular ele vai ter que direcionar, falando assim, olha, eu concedo, né? Eu dou o consentimento para que se use este dado pessoal específico, a minha opinião política, né? Ele vai destacar que ele dá esse consentimento. Então, ele é mais forte, ele é um consentimento que não vai gerar absolutamente nenhuma dúvida na cabeça do titular, né? Não há como direcionar, é que o titular ele vai ter que ter um degrau a mais aí para dar o seu consentimento. Mas também se poderá usar o dado pessoal sensível sem que haja o consentimento. Mas esse dado pessoal sensível deve ser indispensável. Veja, gente, a lei ela não terá uma interpretação do que é indispensável, né? Embora, claro, que no direito a gente tem essas discussões legais, né? É uma palavra extremamente forte aqui e fácil de compreender. Então, não tem consentimento? Não. Mas foi indicado, né, o controlador. Né, sendo essa pessoa que coleta os dados, a lei compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Né? Então, eu vou necessitar o consentimento. Né? A realização de estudo pessoa jurídica de direito privado, né, obviamente, sem fins lucrativos, mas desde que elas tenham, né, nos seus estatutos essa configuração para que eu possa identificá-la, né?
Só queria acrescentar um pontinho, Rodrigo, com relação à nossa citação de dados sensíveis, que, novamente, não é um rol, a gente fala ter a ideia aqui do que vai atingir a intimidade da pessoa e pode ser sensíveis. Então, sempre que estiver manipulando os dados, e se não estiver em uma das hipóteses que o Rodrigo mencionou, que é sem consentimento, vai falar também da questão das crianças e adolescentes, né? Os adolescentes equiparados aos sensíveis. Claro, como eu mesmo falei, de certa forma. Por quê? Porque ele tem um tratamento diferenciado e especial, específico e em destaque, fornecido por ao menos um dos pais ou pelo responsável legal daquele menor, né? Então, veja que quem está coletando o dado de tal maneira para a utilização disso e daquilo e os procedimentos adotados para a garantia dos direitos dessas crianças, já sem consentimento, tem também possibilidade de se tratar esses dados ou de se coletar, desde que esse dado não seja armazenado. Ou seja, aqui é mais ainda a hipótese no seguinte sentido, olha, existe algum tipo de base aqui para eu tratar esses dados? Sim, mas não pode dados dele para poder encontrar seus pais. Mas eu não vou poder armazenar. Eles são coletados sem consentimento para quê? Para a sua própria proteção. Celular, em que eu falo, bom, então eu vou condicionar a participação de uma criança nesses jogos ao fornecimento de alguns dados dela. Eu posso fazer isso? Posso, desde que aquelas informações pessoais são estritamente necessárias àquela atividade. Eu não posso pegar um joguinho e falar, olha, tudo bem, eu estou te dando aqui um acesso gratuito, sem problema nenhum, na primeira fase. Na segunda fase, você tem que me entregar determinados dados. Isso não pode ocorrer, né? Então, precisa ficar de olho aqui também no artigo 14 da LGPD, tá? Ô, Paula, algum comentário relacionado ao 14 ainda? Eu acho que só a questão da gente falar que quem seriam as crianças e quem seriam os adolescentes, né? Legal, bom. Fala para nós. Tá. Criança, então, pelo ECA, né, o Estatuto de Crianças e Adolescentes, o ECA ele vai dizer que crianças são aqueles que têm até 12 anos incompleto, né, e o adolescente é aquele que tem 12 completo até os 18 incompletos. Então, aí a gente tem a diferença entre crianças e adolescentes. E a LGPD, ela vai dizer que eu preciso de autorização dos pais para tratar os dados de criança, né? E não seria, então, necessário a autorização, o consentimento, né, dos pais para tratar dados de adolescentes. Então, por exemplo, no exemplo que o Rodrigo deu do jogo, né, se eu estiver diante de uma criança, eu vou precisar do consentimento dos pais. Agora, para o adolescente, eu já não precisaria do consentimento dos pais para que aquela criança pudesse participar daquele joguinho, por exemplo. Então, acho que era só acrescentar esse detalhe, Rodrigo. Foi muito bem lembrado, né? A questão da participação, né? Agora, sempre a depender dos dados, né? Do tipo de dado que você vai coletar, né? Vai ser a mesma coisa, né, a mesma proteção aqui. Só assim, enquanto você estava falando, Paula, me surgiu alguma coisa aqui também, né, só para comentar também. Com relação a dados das crianças e adolescentes de uma instituição de ensino. Então como é que faz? Pessoal, quando a gente falou lá que existem as finalidades, as hipóteses específicas ali, né? Quando a gente fala que
sem a primeira hipótese, né, a primeira base, com o consentimento. Aí tem as outras sem. Uma delas, que é sem o consentimento, está se relacionando a uma obrigação legal. Então, obviamente, que as instituições elas têm a obrigação legal de deter determinadas informações sobre os seus alunos, né, sobre os participantes de cursos e etc. Claro, tudo dentro da lei, dentro da norma e armazenado de maneira correta para que não seja vazado, né? Enfim, só um comentário aí, né? E com relação ao poder público, né? Você fala, Paula, da finalidade pública? Sim, aqui, na verdade, a gente precisa só ter atenção, né, que o tratamento de dados pessoais realizados pelo poder público, ele precisa ser feito para atendimento de finalidade pública. Se não for para atender interesse público, finalidade público, então eu não posso, né? Então, assim, se a gente estiver falando, eu não posso solicitar dados de aluno para que não sejam para atender uma finalidade pública. Né? Se for solicitar os dados para utilizar numa empresa, é um foco importante da gente deixar claro aqui, né, Rodrigo? Pois é. E além dessa finalidade pública, para a depender do órgão de educação. Então, o que eu estou pedindo? Dados bancários. Né? E a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Que o poder público cuidar também com essa transferência de dados, também é um ponto que a gente tem que colocar, que precisa ter autorização para isso, né? Transferência e tal, né? E principalmente pelo poder público, de questões aqui bem as coisas envolvidas, a Agência Nacional de Proteção ainda não se publicou quem será o diretor dessa agência, os membros e etc., né? E com o tempo, com certeza, eles vão nos direcionando de forma mais e poder entender e poder estar em compliance, né? Tremenda sobre estarmos sempre de acordo com as leis. Isso aí. Então, nós esperamos que esse nosso bate-papo, né, Rodrigo, possa ter ajudado a esclarecer os principais pontos relacionados a tudo que poderia ser dito a respeito da LGPD, porque senão aqui a gente passa a discutir, mas a gente foi trazendo os conceitos principais que são importantes para a gente já ter algumas ideias do que é possível ser feito e daquilo que não pode ser feito. Sempre na intenção de instituir aí as boas práticas, né, Rodrigo? Quais são as boas práticas relacionadas à questão da proteção de dados? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Então, lembrar sempre da essência da lei que está relacionada com a questão da privacidade, isso é muito importante. Então, eu agradeço, né, a todos aqueles que estiverem assistindo essa webinar, estamos sempre à disposição, esse é um caminho, né, de construção. A LGPD entrou em vigor agora 18 de setembro de 2020, então nós estamos aí construindo um caminho de proteção, um caminho de governança de dados. Muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Obrigado, eu também agradeço a todos e nos vemos, né, mais para frente, né, Paula, com outros direcionamentos, porque é como a Paula disse, né, construção não é algo que já vem pronto, que já vem, é isso aqui, isso e pronto, e acabou. Não, com o tempo nós vamos construindo, melhorando, construindo os entendimentos, né, sobretudo, né, e enfim, agradeço também. E, Paula, muito obrigado também. É sempre um prazer a gente poder discutir junto as questões e mostrar para o pessoal aí, né, os direcionamentos básicos nossos. Então, valeu, até lá, viu, Paula? Muito obrigado. Valeu, obrigada, Rodrigo. Tchau.